Olá, a graça e a paz, meus queridos amigos, irmãos. Eu gostaria de falar com você hoje, nesse vídeo, sobre um assunto que é bem atual: o comércio da fé. Sabemos hoje que existe um comércio que não tem limites nem tamanho, mas esses cães gulosos, esses grandes megas empresas neopentecostais ou pentecostais, enfim, esses que dizem que curam em nome de Deus e vendem essas curas, quer seja na televisão, via internet, os nomes vocês já conhecem bem. Não estou aqui também para afrontar a fé das pessoas, nem tampouco aqui causar uma polêmica em torno daquilo que você acredita. Eu gostaria de convidar você a vir comigo e entender que tudo que acontece hoje, fora do evangelho genuíno, tudo aquilo que se vende, que não é gratuito, dá de graça receber, como diz Cristo, tudo isso já vem de um passado remoto. Os judeus, quando eles foram levados cativos na Babilônia, o templo foi destruído. E dali, na Babilônia, surgiu o que se chama de sinagogas. Na verdade, era um local de reunião, onde eles poderiam interpretar a lei, né, e praticar alguns ritos, mas não os sacrifícios do templo, né, que não eram permitidos. Mas, justamente na Babilônia, há grandes modificações na língua. A própria fé judaica, ela deixa de ser algo voltado aos sacrifícios e adoração a Deus do templo, e agora se torna uma religião mística. Fiquem sabendo que ali na Babilônia os judeus se tornaram muito místicos, criaram uma religião complexa, divididas, né? Você sabe que na época mesmo de Cristo existiam os fariseus, os saduceus, né? Saduceus, fariseus, e eles criaram milhares de leis em cima das leis e preceitos de Moisés. Então já era uma religião cheia de misticismo, sabe? Havia também uma forte liderança, né? Escribas e fariseus, por exemplo, né? Um escriba tinha muita influência no meio dessa liderança. E quando se passa 400 anos de silêncio, do profeta Malaquias até a vinda de Jesus Cristo, é interessante notar mas cresceu avassaladoramente essa religião. Até mesmo quando chegaram os romanos, né, que eles, quando saíram da Babilônia, reconstruíram o templo, mas os romanos destruíram. E foi justamente Herodes, o Grande, que reconstruiu o templo. Até uma nova arquitetura. O templo de Herodes era um templo realmente muito magnífico, né? E é justamente desse momento que eu gostaria de falar, esse templo onde Jesus entrou, né? E o chicote lá, e meteu porrada lá na galera lá, né? Os cambistas, lá também lá, os camaradas que estavam vendendo lá justamente os sacrifícios, porque a gente tem que entender bem essa história de quem entrava no templo, né? Como era a divisão do templo, tudo isso. Então, na verdade, você lá já lê em Malaquias, voltando para Malaquias, e Malaquias já fala lá, né? Em quem me roubais, nos dízimos das ofertas. Quando ele faz aquela acusação do roubo, ele está se referindo ao sacerdote, e está se referindo também ao povo, que já levava do dízimo, né? Que eram animais, etc., para os sacrifícios, né? Eles levavam para sacrificar da pior espécie. E também havia o lucro dos sacerdotes, que se apoderava disso e não mandava para a parte que deveria mandar, para o órfão, viúvo e o estrangeiro. Eles comiam isso e não dividiam, porque é assim que deveria ser, essa divisão. Tudo que ia para o templo, uma parte ficava para o sacerdote, os levitas, né? E outra parte obviamente dividida com os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E eles já estavam desde aquela época de Malaquias. De Malaquias para Cristo se passam 400 anos. Quando Herodes ergue aquele templo, e quando os judeus começam a se reunir naquele templo, ainda continua a corrupção, ela não parou.
Jesus Cristo, quando entra no templo, ele já entra no templo corrompido. Deu para entender? Quando ele bateu e machucou e tirou, expulsou os cambistas, né? E o pessoal que estava comercializando ali no pátio, que na verdade não é dentro do templo, né? Eles estavam no pátio, né? No pátio dos gentios. Então, quando isso acontece, que ele expulsa aquele pessoal dali, na realidade, ele já estava censurando a liderança. Porque havia um governo ali no templo. As pessoas não poderiam estar ali sem que houvesse autorização. Os cambistas e os vendedores lá dos animais para serem sacrificados, que esse era o objetivo, para que quando chegava um estrangeiro vinha, ou judeu ou gentil, né, que vinha de viagem, né, porque eram chamados judeus dispersos, da dispersão, né, diáspora. A diáspora é judeus dispersos, né, por várias nações, e aí anualmente eles iam oferecer os sacrifícios, né, ali no templo. E vamos entender bem, o templo, quando você entrava no templo, havia o pátio dos gentios. Pronto, primeiro pátio que havia. Nenhum gentil poderia passar para o próximo pátio, né? Que justamente era o pátio dos judeus, dos homens, dos judeus. Eles morreriam se passassem para lá. E havia também o pátio dos sacerdotes. E havia também um outro pátio, um outro local, que era para as mulheres. Agora vamos analisar, para a gente entender bem essa questão de quando Jesus chegou ali, bateu, em quem ele bateu, e entender tudo direitinho. Você viajar, as viagens não eram viagens como hoje, não tem facilidade de transporte, para você trazer animais, para ser sacrificado. Então era muito mais viável, com dinheiro, você chegava com dinheiro, aí você trocava o dinheiro, né, da sua moeda do seu país, onde você estava, lá com o cambista, para você comprar o seu animal para sacrificar. Agora vamos lá. Que tipo de gentil, vamos começar pelo gentil, entrava lá no templo? O gentil que poderia entrar, entenda, era um gentil, chamado de prosélito, né? Era um neófito, era um cara que, mesmo sendo gentil, ele passou pela circuncisão, eliminação do prepúcio, né? Porque para você poder participar, você tinha, com toda certeza absoluta, que fazer essa eliminação do prepúcio. Para você poder sacrificar. Ele ia como um judeu novo, um iniciante ao judaísmo. Então, aqueles gentios ali que estavam no templo, não eram gentios que, tipo, banais, qualquer um não, que ia sacrificar lá no templo não, que viviam sacrificando nos templos pagãos, não. Eram gentios convertidos ao judaísmo. Esses que iam sacrificar lá. Os que iam para o pátio eram gentios que se convertiam ao judaísmo. Mas mesmo assim eles não poderiam passar para o outro lado. Começa por aí. Uma outra questão é que, como algumas pessoas pensam que poderia haver ateus, prostitutas lá, naquele meio, naquele comércio, é inequívoco. Por quê? Aliás, é um equívoco. Por quê? Um gentil, na realidade, daquela época, você tem que entender que a maioria dos gentios, eles eram politeístas. Muito difícil naquela época, entre os gentios, haver uma grande manifestação em massa declarada de ateus. Naquela época não era comum uma pessoa se declarar ateu, até porque, como tanto os gregos, como os romanos, como os judeus acreditavam em um Deus, ou vários deuses, como acreditavam os gregos, como acreditavam os romanos, os babilônios, né? Eram politeístas, os bárbaros também, os judeus acreditavam em um único Deus. Então, a maioria acreditava em um Deus, ou dois, ou três, ou um, ou mil, entende? Então, assim, o ateísmo não era declarado. Se existisse, era uma raridade, e mesmo assim não podia declarar. Essa questão de ateísmo, que ele vem como uma filosofia, hoje é basicamente como uma religião, o ateísmo ele é mais desenvolvido, assim, cresce mais quando a filosofia realmente ela cresce depois da Idade Média. E ela realmente toma a sua força mesmo no século XIX. É onde tem a Revolução Industrial, é muito forte o pensamento revolucionário ateu. Cresce demais, né? Vem para o século XVIII, século XIX. Todavia, a questão da reforma protestante também influenciou para essa liberdade de pensamento. Mas antes disso aí, principalmente naquela época, não havia uma liberdade de alguém expressar como ateu, e jamais um ateu estaria
como gentil no templo ali, porque um ateu geralmente ele não sacrifica para nenhum Deus, não faz sacrifício. Então não tem nenhuma lógica ali naquele meio ter um ateu. Essa é a questão. A questão da prostituta também, quando ela era declarada, porque no templo quem compravam eram homens, e só poderiam, as mulheres que ficavam no pátio eram mulheres, né? Tem que entender isso. As mulheres que estavam no pátio das mulheres eram mulheres judias, né? A maioria mulheres comprometidas, ou as filhas das mulheres, mas todavia, se fosse pegado com ato de adultério, ou se fosse considerado adúltera, seria com toda certeza apedrejada. Então já descartamos uma grande quantidade de prostitutas e ateus ali, porque era rigorosamente. Todavia, havia um controle dos sacerdotes, né? E dos escribas, e daquelas seitas, como os fariseus, como os saduceus, que tomavam conta ali daquele tempo. Então já havia corrupção ali, e justamente aqueles cambistas que estavam ali, e aqueles comerciantes para vender aqueles animais para sacrifício, justamente porque aquele lucro todo ali também era manipulado e repartido entre os próprios religiosos. Por isso que Jesus Cristo, quando os condenou, falou sobre o interesse deles, né? Porque ele sabia que eles não estavam se importando com o órfão da viúva, eles tiravam o direito do órfão da viúva, né? Eles muitas vezes cobravam caros, eles recebiam por sacrifícios inúteis que não agradavam mais a Deus. E o que eles estavam ali era mercadejando, né? Manipulando, como se acontece hoje, a fé das pessoas, manipulando a mente e a cabeça das pessoas. Então ali já existia isso. Ali, quando Jesus chegou naquela era, os judeus já eram uma religião macabra, sabe, que manipulava. A gente pensa muito na Idade Média, quando houve as perseguições, a Inquisição, né, as indulgências, né, todo aquele comércio das indulgências, tudo ali, toda aquela coisa horrível em Roma, que ele é uma fichinha diante do que aconteceu na época de Cristo. Cristo já veio numa época que realmente o judaísmo estava completamente profanado, comercializado, tirando o direito do órfão, da viúva, do estrangeiro, porque eles tinham que, como nação, apoiar o estrangeiro, embora que eles estavam ali subservientes, escravos de Roma, mas eles ainda tinham uma certa liberdade entre eles, entre a religião, pois Roma permitia. E é interessante notar que até mesmo os imperadores, eles jamais proibiram um cristão, até o cristão mesmo, tanto judeu como cristão, de servir os seus deuses. Eles não proibiram. O que realmente a gente percebe a perseguição, né, contra os judeus e contra os cristãos, é porque quando alguns Césares começaram, né, como Domiciano e tantos outros, que começaram a exigir adoração a si mesmo, adoração a César, muitos cristãos não aceitaram. A perseguição maior, né, por parte de Roma para os judeus e cristãos é porque muitos não aceitaram, não se dobraram diante de César. Então, eles poderiam cultuar tranquilamente ao seu Deus, Jesus, ao seu Deus, ao seu único Deus, todavia, jamais poderiam negar a adoração a César, a reverência a César. E como eles não reverenciaram, foram perseguidos e mortos. Entendeu? Então, se você for analisar essa questão do templo, você vai entender que havia uma manipulação dos sacerdotes, dos escribas, sacerdotes, daquela liderança da época, para lucrar, né, em cima do povo. Já havia, né, esse comércio que, obviamente, depois ele foi evoluindo através do próprio catolicismo, e depois veio o protestantismo, e esses ismos que foram se desenvolvendo, com certeza absoluta, os seus idealizadores, né, começaram a trazer novas ideias, daquelas que foram lá de Cristo, daquelas que já vêm da Idade Média, né, como depois do protestantismo surgiu os neopentecostais, os pentecostais, né, esses que depois também começaram a crescer, principalmente no Brasil, Estados Unidos e Brasil, que é um campo fértil, né, e aí formaram essas grandes empresas que existem hoje, tudo com essa base, né, de enriquecimento, eu digo que ilícito, porque na realidade você diz, mas ele está dando para ele, aí com ele Deus. Não, mas se você sabe que aquele dinheiro poderia ser utilizado para ajudar uma pessoa necessitada, uma pessoa que passa necessidade, e que você está dando para que um camarada tenha riquezas e lucro, só se for um louco
e não observa um cara como Valdomiro, cheio de fazendas, Edir Macedo, morando num mega prédio bilionário. Só se você for muito louco de entender que isso não é evangelho. Isso é uma mentira, né? Um engodo. Então, só fiz assim essa síntese para você entender que já desde aquela época de Cristo, quando ele estava aqui, já havia isso. Eles menosprezavam a misericórdia e o amor. E viviam, naquela época já, se alimentando da gordura do gado. E os cães gulosos sempre existiram. Esse é o verdadeiro ladrão e mercenário que a Bíblia fala. Mas Cristo é o verdadeiro pastor. Temos que nos ater a esse Cristo e abandonar esses cães gulosos e mentirosos. Valeu.